Então, hoje nós vamos falar sobre o Antigo Egito. Nas aulas anteriores falamos sobre a Mesopotâmia, o surgimento do homem, e hoje nós vamos falar sobre o Antigo Egito, primeira parte. Mas antes de entrar no mérito da questão do Antigo Egito, por que é necessário que vocês, alunos, estudem história? Por que história é importante? Porque vocês precisam aprender na escola com seus professores sobre o Antigo Egito, para depois vocês não assistirem certos canais de televisão que dizem que as pirâmides foram construídas por alienígenas. É por isso que é importante vocês estudarem história, para que vocês não acreditem em quaisquer conversas fiadas que não apresentem evidências, provas concretas. É necessário estudar história para que depois, quando vocês se tornarem adultos, vocês tenham pensamento crítico e não venham a cair na confusão em que muitos adultos se acham acreditando em fake news, dizendo que, por exemplo, a ditadura militar nunca existiu, pessoas não foram mortas, só morriam pessoas criminosas na época da ditadura militar. É para isso que vocês precisam estudar história, para que os erros do passado não sejam repetidos no presente. Agora sim, dito isto, vamos começar a aula do Egito, ou melhor, sobre o Antigo Egito. O Egito teve três fases: a fase pré-dinástica, a fase dos faraós e a fase greco-romana. Mas vamos começar já pelo primeiro rei do Egito, Narmes ou Menes, segundo Maneton, historiador, sacerdote egípcio que viveu no século III a.C. Narmes, ele é considerado o primeiro faraó porque ele unificou o Egito. O Egito, depois vocês vão ver o mapa, o Egito era dividido em duas terras, o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, Narmes, ou Menes, como escreveu Maneton, ele foi o primeiro rei que unificou o Alto e o Baixo Egito. E tanto é verdade isso que a coroa do faraó, ele é formado de uma mitra branca, que representa o Alto Egito, e uma touca vermelha, que representa o Baixo Egito. Tá? O Baixo Egito pega ali o delta do Egito, já aí entra a geografia. E o Alto Egito pega os vales. E, dito isto, né, a história do Egito ela é diferente de outros povos por várias maneiras. Os arqueólogos, eles não encontram muitas casas, construções de cidades, mas eles encontram muitos templos, eles encontram muitos túmulos, muitas sepulturas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o povo egípcio, ele vivia em função da religião. A religião era um fator predominante no Antigo Egito. Os egípcios se preocupavam muito com o mundo dos mortos, por isso que se encontra mais coisas sobre os mortos, encontram-se no Egito muito mais coisas sobre o além-túmulo do que a vida presente. Os egípcios, eles acreditavam que havia a vida após a morte, desde que as pessoas fossem mumificadas. Eles tinham técnicas muito avançadas para a época
por onde eles conseguiam tirar as vísceras pelo nariz. Eles tiravam as vísceras e depois um processo que usavam produtos, conservavam os corpos das pessoas e tendo os corpos preservados, os antigos egípcios acreditavam que a alma poderia sobreviver no além, no seu túmulo. Inclusive, muitos túmulos, que eram espécies de templos, salas, câmaras, eram pintados em alto relevo ou mesmo na parede, cenas da vida cotidiana daquela pessoa. A pessoa era enterrada com seus objetos. Então, agora, o que acontece? Muitos pobres, eles não tinham dinheiro para fazer todo esse tratamento de retirar as vísceras, de mumificar o corpo. Então, os pobres no Egito, muitas vezes eles não sobreviviam no além-túmulo. Então, quem não tivesse o corpo preservado, se o corpo apodrecesse, se o corpo fosse devorado por feras, os pobres que, enfim, não tinham dinheiro para fazer todo esse trabalho, essa técnica de mumificação, os pobres não tinham direito à vida após a morte, segundo a crença egípcia da época. Então, o Egito teve uma era de ouro, que foi o Novo Império, que um grande nome que se destaca nesta época é de Ramsés II. Ramsés II, ele construiu a cidade já no Delta, porque antes dele os outros faraós tinham um certo preconceito com o Baixo Egito. E foi uma época de ouro para os egípcios e ele mandou escrever sobre suas memórias que ele, Ramsés, construiu muitos jardins, fez florescer a terra, acabar com a seca. E essa foi uma das glórias de Ramsés. Outra coisa que é muito importante saber sobre os faraós é que os faraós, eles eram considerados filhos de Deus. A princípio eles foram identificados com Horus, depois eles foram identificados com Amon, e depois da morte eles eram encarados como Osíris. O faraó podia morrer, mas o divino, o espírito divino que habitava no faraó não morria. E eles associavam o faraó ao Nilo. Quer dizer, o Nilo sempre dava suas cheias, o Nilo alimentava o Egito por causa do faraó, que era filho de Deus. Então havia uma ligação entre o faraó e o rio Nilo, que alimentava o Egito. Até porque o primeiro faraó, Mené, segundo Maneton, repito, ou Narmes, há uma lenda um mito em torno desse primeiro faraó, que foi ele quem ensinou a agricultura, foi ele que ensinou as técnicas de irrigação, ele que ensinou a escrever, a ler, e por isso o faraó foi considerado não propriamente Deus, mas o filho de Deus enviado para governar o Egito. Só que o faraó não governava sozinho, né? Haviam nomarcas, não é monarca, tá? Não é mono com M, é nomarca com N de navio, nomarca. Nomarcas, eles eram governadores, eles governavam como se fossem os atuais governadores. Eles governavam em nome do faraó. Então, o Egito tinha 40 nomos. Então, as populações eram governadas por essas pessoas que governavam em nome do faraó. Quer dizer, o faraó, na verdade, esses nomarcas, eles eram os olhos e os ouvidos e a boca do faraó nesses lugares. O Egito teve muitas fases e o Egito caiu
por volta do ano 30 antes de Cristo. Então a história do Egito, a história do Império Egito, foi uma história de 3 milênios. E aí na próxima aula a gente continua dando os detalhes sobre o Antigo Egito, porque o Egito é um tema rico que não se esgota em apenas uma aula. Até a próxima aula.